Olá, o objetivo da aula de hoje é dar sequência às aulas de adaptações comportamentais. Hoje nós vamos discutir o habitat e a orientação espacial dos animais, uma aula complementar à aula anterior, que foi na aula onde a gente discutiu comunicação. Muito bem. Por que é importante a gente compreender o habitat? Porque todos precisamos de um lugar para viver. Os lugares onde nós, seres humanos, vivemos, por exemplo, são muito distintos uns dos outros. Há inúmeras formas de habitação humana. E nós, como os animais, temos necessidades. Os animais têm as suas necessidades e fazem escolhas, tomam decisões de acordo com elas. Por exemplo, será que no habitat escolhido por um determinado animal tem o alimento que ele necessita? Será que está protegido de fatores extremos abióticos, por exemplo, temporais, tempestades, excesso de calor, frio, condições bióticas também extremas, como a presença de inúmeros predadores, competidores, excesso de parasitos? Será que é defensável, permite a fuga no momento de necessidade? Será que é um sítio bom para a reprodução? Os animais têm que tomar essas decisões. E às vezes, uma decisão, uma interferência no meio onde o animal vive pode ser dramática para a sobrevivência da sua espécie, porque existem custos e benefícios em todas essas tomadas de decisões pelos animais. E eles têm que avaliar isso e tomar a decisão de forma muito segura, algumas vezes experimental, para que o seu valor adaptativo, o seu fitness, a sua quantidade de filhos que vai deixar com chance de deixar novas descendências no futuro, não seja afetado. Eu gosto de seguir muito essa edição aqui, traduzida para o português, do Alcock, porque é muito útil para os nossos estudantes, está em português, da ArtMed. Não ganho nada da ArtMed para fazer essa propaganda, eu uso o livro, comprei o livro deles, recebi os slides que eles me enviaram como professor para usar em aulas. O livro do Alcock existe em português, existe em inglês, eu acho muito bom. Vocês deveriam usar. Usem também meu livro de comportamento animal, que está disponível para vocês gratuitamente na internet, como vocês sabem, tá? Eu uso porque tem exemplos muito bons, como esse aqui, do 30 réis americano. Esse bicho, por exemplo, tem o comportamento de nidificar, você está vendo aqui a fêmea com um filhotinho, em dunas de areias, em praias de areias, em bancos de areias no litoral. Ao construírem portos nos Estados Unidos, retiraram esses bancos de areia para a passagem dos navios. E os pesquisadores então notaram um rápido desaparecimento dessa espécie. Por uma ação conservacionista, as empresas, junto com o governo, eles fizeram um aterro novamente naquela área, retirando os sedimentos do fundo do oceano e refazendo alguns bancos de areia em alguns locais onde isso era possível, onde não atrapalhava a navegação. Isso fez com que a espécie retornasse aos bancos de areia e repovoasse o local, porque é nos bancos de areia onde ela encontrava as suas condições ideais de sobrevivência e reprodução. Então, estudar o comportamento, a escolha do hábitat dos animais é de fundamental importância para quem trabalha com biodiversidade e com biologia da conservação. Pois bem, veja esse estudo, por exemplo. Esse é um estudo feito no século passado com o lúcio europeu, um peixe muito utilizado para a alimentação humana. O pessoal que trabalha com esse peixe notou que ele vivia numa área onde ele tinha acesso a duas bacias hidrográficas diferentes, uma mais ao norte, uma mais ao sul, e que o peixe mudava de bacia de acordo com a época do ano. Eles fizeram experimentos removendo peixes de uma bacia, removendo peixes de outra durante décadas. São estudos que demoraram 2 décadas. Pessoal dedicado que trabalha com comportamento e com piscicultura. E eles notaram que a transição dos peixes de uma bacia para outra passava pela avaliação de uma aptidão intrínseca do próprio animal. Cada animal era capaz de avaliar, o quanto ele encontrava de predadores, o quanto ele encontrava de alimento, o quanto ele encontrava de competidores numa área e na outra. Então, conforme esse animal percebia que o seu valor adaptativo estava sofrendo decréscimo em uma determinada área, ele migrava, ele nadava para outra área, ele mudava de área procurando uma melhor condição de sobrevivência, de adaptação. E esse estudo nos mostra claramente que animais tomam decisões, sim, com base nas percepções do meio onde vivem.
Como nós vimos na aula anterior, na aula sobre comunicação, os animais têm diferentes percepções táteis, olfativas, químicas, visuais, odoríferas do ambiente, não é? E com base nessa percepção, nessa avaliação que eles fazem do meio, eles tomam decisões. Olha, por exemplo, o caso das abelhas, das apis mellíferas, que são abelhas que, numa determinada época, formam um enxameamento onde sai um monte de operárias com uma rainha para fundar uma nova colônia. Em geral, eles escolhem uma região distante do ninho anterior, distante do ninho materno, para evitar uma competição intracolonial, competir com as próprias irmãs por alimento, por recurso, por área de vida. Eles procuram um local mais distante. Então elas enviam operárias que fazem incursões. Essas incursões elas vão identificar o melhor local para um novo ninho. E os pesquisadores notaram que as abelhas forrageadoras de ninho voltavam para a colmeia original e faziam dança numa frequência e numa intensidade diferente um pouco daquela que faziam quando forrageavam por néctar. E foram tentar observar como é que era a comunicação para indicar a escolha do habitat nessa espécie. O que eles notaram ao longo de uma sequência de dias, olha, de 19 de junho a 21 de junho, quando elas migram para a nova colônia, que as abelhas no primeiro dia saem do ninho, voltam, fazem danças aqui, ó, com alguns requebrados. Depois aqui, ó, com um pouquinho requebrado, apenas 22 requebrados, 4 requebrados. Por quê? Não estão encontrando um local legal de vida, um local legal para a sua sobrevivência. De repente, no dia seguinte, a partir do dia 20, elas começaram a fazer uma quantidade de requebrados maiores quando voltavam para o ninho. E os pesquisadores notaram um número maior de danças e um número maior de abelhas forrageadoras por ninho indo e vindo. Ao longo desse dia, eles perceberam que foi intensificando as saídas do ninho em uma única direção. 25 abelhas forrageadoras de ninho saíram numa única direção, praticamente, né? Aqui só duas para outras direções, e começaram a ir e voltar, e às vezes ainda uma ou outra se aventurava para uma outra região. No final do dia, elas foram intensificando absurdamente o número de requebrados, comunicando às parceiras que encontramos um lugar legal para o ninho. No outro dia, as abelhas saíram por volta de 7, 9, 10 da manhã e já no início da manhã, diferentemente dos outros dias, fizeram muitas danças, com um requebrado muito grande, muitos trechos de requebrados nessa dança, que é aquela dança circular, naquela dança de Wang delas, né? Que vai e faz aquelas voltinhas que a gente viu na aula anterior, mostrando a direção de um novo ninho, e então elas migram, tá? Então é uma comunicação muito clara existe entre as abelhas para indicar uma escolha de habitat. Isso não é feito aleatoriamente. Inúmeras abelhas saem e trazem informação para a avaliação da colônia. Outras ajudam na tomada de decisão. Tomada de decisão de um local para viver é extremamente importante. E assim como existe o habitat, existe o microhabitat. E essa tomada de decisão pode ser feita inclusive numa única folha. Olha esse trabalho do Wheaton. O Wheaton tem um monte de trabalhos, Cushman e Wheaton. Eu usei ele muito na minha carreira, porque eu trabalhei bastante no meu doutorado com interações entre homópteros, formigas e plantas. E aqui a gente vê, olha, um afídeo, né? E ele está aqui por viviparidade, dando origem a um outro afídiozinho, né? Esses afídeos elegem locais nas folhas de plantas no qual ele vai sugar, às vezes fazer uma galhazinha ali, aonde ele vai se desenvolver e produzir os seus filhotinhos, tá bem? Então, o que que acontece? O pessoal fez um experimento observando o que que acontecia quando nós tínhamos dois afídeos numa mesma folha e quando se removia o afídeo ou deixava um único afídeo. O que que eles notaram? Quando nós tínhamos dois afídeos por folha, um afídeo produzia 88 filhotes, o outro 122 filhotes. Quando a gente tinha aqui ó, um afídeo único numa região mais média da planta e o basal morria, ele já produzia sozinho na folha muito mais filhotes do que esses aqui anteriores. Mas ainda não era uma diferença significativa do B aqui, tá? Quando morria o afídeo aqui do meio da folha e ficava o da base, aí sim, esse da base, sem um outro para competir com ele na mesma folha, tinha uma produção, ó, como a gente vê aqui embaixo, ó, não tem diferença de quando se colocou um afídeo sozinho direto na folha, muito maior de filhotes,
22 filhotinhos a mais do que o anterior. Então, gente, às vezes uma folha de planta, uma casquinha de árvore é um habitat muito importante para um animal escolher, porque aquela pequena diferença entre uma distância na folha ou o número de competidores numa folha de planta vai dizer se ele vai ter uma maior ou menor vantagem adaptativa, um maior ou menor fitness, capacidade de deixar mais descendência. Nós trabalhamos ao longo de 14 anos, já quase 15 anos, com um bichinho chamado pseudoescorpião. É o Parateminoides nidificator, esse bichinho aqui da foto que vocês podem ver, né? Um pseudoescorpião, um aracnídeo que nós descobrimos ser um animal social, um aracnídeo social que vive em colônias embaixo da casca das árvores. Nesse nosso trabalho, feito pelo nosso aluno Renan Moura, com meu colega ex-aluno Everton Tiso Pedroso, nós conseguimos publicá-lo numa revista muito importante da nossa área, Behavior Ecology and Social Biology, e o artigo foi capa da revista. O editor gostou muito dessa foto e descreveu ela como a luta entre Davi e Golias, como um pequeno pseudoescorpião é capaz de capturar uma formiga tão grande. E esse era o objetivo do nosso trabalho, mostrar que a escolha do habitat é muito importante, que uma casca de árvore pode ser de fundamental importância para a sobrevivência de um animal, porque esses pseudoescorpiões vivem em colônias embaixo da casca de árvore. E de acordo com a abertura da casca da árvore que ele escolhe, ele é capaz ou incapaz de capturar as suas presas. Ele é capaz ou incapaz de capturar presas de maior ou menor tamanho, o que interfere muito na sobrevivência, na vida da colônia. Então, nós tratamos isso como uma extensão fenotípica, ou seja, a abertura da casca da árvore é uma extensão fenotípica, é algo do ambiente que o animal utiliza em seu benefício para melhorar a sua sobrevivência. Fizemos até um filminho, né? A New Science gostou tanto do nosso trabalho, fez um filminho, tem aqui para vocês verem. A New Science é uma revista de divulgação científica de toda a Europa. Então eles mostram aqui que o pseudoescorpião vive embaixo de casca de árvores e ele caça os animais que ele consegue capturar com as suas quelas. Olha quantos pseudoescorpiõezinhos ali. Esses aqui são vídeos que nós fizemos em laboratório mostrando isso para vocês. Então o tempo vai passando, os pseudoescorpiões vão trazendo para dentro da colônia a presa que eles capturaram. Nesse caso é uma pequena abelha. Mosca, aliás. Bacana, né, gente? A gente vê um trabalho de colegas de vocês, estudantes nossos, em revistas tão importantes de divulgação na Europa. A turma, então, conhecendo a boa pesquisa, a boa ciência que é feita no Brasil. Pois bem, então aqui a gente mostra, olha, que há um tamanho de abertura de casca que é ótimo. Há um tamanho ótimo. Então, além das relações custo e benefício, os animais tentam estabelecer um ponto ótimo, no qual eles têm o maior benefício com o menor custo. Então, cascas com essa abertura aqui entre 0,9 e 1,2 milímetros de espessura são as ideais para que eles consigam capturar as presas sem ser arrastado para fora, que é o que acontece com uma muito larga, ou não conseguir trazer a presa para dentro, quando é uma abertura muito estreita. Fizemos um filme mais completo aqui no nosso laboratório para que vocês possam compreender melhor isso. Então a gente demonstra que a estrutura do hábitat tem um papel muito importante na evolução das espécies, pois podem oferecer melhores condições para predadores capturarem as suas presas. Quando nós estudamos o Parateminoides nidificator, que vive em cascas de árvores no cerrado, nós mostramos que a abertura dessas cascas são muito importantes para a sobrevivência desses animais e estão relacionadas com a evolução do seu comportamento social. Essas imagens foram feitas por colegas nossos da BBC de Londres que vieram filmar o nosso animal para uma série chamada Survivor. Eles têm uma impressionante organização social, podem ser mais de 300 animais dentro desses ninhos, caçando e cooperando. Essas aberturas maiores, então do tamanho certinho, podem permitir trazer para dentro animais grandes.
Aqui você vê ele pondo aquela, ó, e tentando capturar, pegou aqui a perninha de uma abelha e vai arrastar essa abelha para dentro, tá? Aqui ele pegando a antena de uma formiga e tentando trazer a formiga para dentro, como eles fazem com essa mosca aqui, tá? E aqui com essa outra, já trazendo ela para dentro. Então as presas grandes são muito importantes, pois elas alimentam uma quantidade maior de indivíduos. Até ninfas são chamadas para ajudar na caça nesse momento. Já dentro da colônia, o alimento é partilhado. Alimentos muito pequenininhos são para 1 ou 2 indivíduos. Alimentos maiores servem para um banquete comunitário, oferecido primariamente às ninfas, aos mais jovens. Aqui o nosso trabalho, quem quiser, nós podemos enviar o PDF desse trabalho para vocês, tá? Estimulo muito que vocês prestem atenção nos pequenos animais da natureza, porque eles nos trazem informações muito importantes sobre o comportamento geral, sobre comunicação e sobre orientação. Então, a partir desse exemplo de fenótipo estendido, fazer uso de uma característica do habitat para aumentar as chances de sobrevivência e adaptação de um animal, passamos para outros exemplos, onde a gente discute que dentro de um habitat, os animais podem estipular territórios. Como aqui no nosso caso, por exemplo, olha, você pode ter uma cerca, ou essa libélula do cerrado, que a gente estudou, e vamos mostrar o exemplo aqui para vocês, não é? Ela tem aqui um território, aqui vocês veem que ela escolhe um puleiro no meio de uma lagoa, de uma vereda, e ela fica sinalizando para os seus outros competidores, né, através desse brilho intenso que ela tem nas suas asas, que ela está ali, que ela é dona daquele território, que eu sou um macho dominante. E por que ele escolhe esse território? Porque aqui deve ter uma melhor condição de alimentação para as suas ninfas. Então ele só vai permitir que fêmeas que realmente copularam com ele ovipositem nesse local e deixem ovos ali no local onde ele sabe que tem uma quantidade maior de animais aquáticos ali que vão servir de presa para as suas ninfas. Tá bem? Muito bem. Território pode ter, então, grandes vantagens. Pode ser uma fonte de alimento, local para nidificação e também de maior encontro de parceiro sexual. Território é um local onde o animal tenta manipular em busca de recursos. E recursos são alimento, espaço e sexo, parceiros sexuais. Tá? Isso são recursos muito valiosos. Nesse nosso trabalho, com essa libélula, Zenithoptera lanei, publicado com os meus alunos Fernando Jerônimo Anco Valdívia, um menino excelente do Peru, e com meu grande colega Estevão Alves Silva, professor já federal, né? Nós descrevemos que os animais que defendem o território e que vencem essas disputas territoriais, no caso em que nós estudamos, da Zenithoptera lanei, eles são os mais gordinhos. Esses animais mais gordinhos foram os maiores vencedores das disputas territoriais e eles mantiveram esse território por mais tempo. Então, a escolha do território possibilitou esses animais se alimentarem melhor, engordarem, terem uma maior quantidade então de espermatozoides, porque o desenvolvimento de gônadas depende do acúmulo de gordura no corpo. A gordura também é usada na fabricação de testosterona, o que permite o animal ser mais agressivo, o animal ser mais assim viril nas suas disputas territoriais. E isso pode ser percebido também pelo brilho, pela coloração das asas desses animais. A gente manda o trabalho também para quem quiser e fizemos aqui um videozinho também explicando para vocês mais esse exemplo de estudo de escolha de habitat e de territorialidade. Padrões para o sucesso na natureza. Será que eles existem? Será que o tamanho e a gordura corporal afetaria o sucesso da vida das libélulas? Animais disputam territórios para lhes conferir um maior valor adaptativo, ou seja, chance de deixar mais filhos à natureza. Muitos evitam um confronto físico, preferindo rituais, danças, breves lutas com exposição das suas características principais, que mostram sua superioridade, sem necessidade de uma agressão física verdadeira. Nós sempre pensamos em testar quais são esses sinais. Será que seria o tamanho, a coloração ou o comportamento? E será que libélulas seriam bons modelos para testarmos isso? Então, com meu aluno Fernando Jerônimo Valdívia e com Estevão Alves Silva, nós testamos isso com uma libélula linda, muito bonita, uma libélula azul do cerrado. Nós olhamos se as suas características fisiológicas presentes nos machos, através de teor de gordura e tamanho,
seria um bom índice para a gente calcular o quanto isso é importante na Zenithoptera lanei. Nós fizemos um estudo todinho de campo com algumas complementações de laboratório e mostramos que machos maiores, com maior teor de gordura abdominal, eram frequentemente machos mais territoriais, como você pode ver nessas figuras e no nosso trabalho que já está publicado. Então, a gente conseguiu mostrar que os machos maiores realmente ganhavam mais disputas. Além de serem maiores, eles tinham um maior teor de gordura, eles eram mais gordinhos. Isso lhes permite fabricar um maior número de espermatozoides. Então, eles entram em disputas com os concorrentes e as vencem, consequentemente atraindo mais fêmeas. Não é incrível a gente saber que uma característica física de um macho pode nos dizer quanto isso é importante para a sua reprodução? Continue acompanhando os trabalhos de ciência que nós fazemos. Muito bem. Então, a partir daí, a gente percebe que território é muito importante também para outras espécies e pode definir o tamanho do harém que esse animal vai conseguir. Veja esse exemplo desse animalzinho aqui, o tordo de cabeça amarela. O que acontece? Esse animal, quando ele deixa o seu território antigo e vai para um território novo, então veja aqui, em linha preta é um animal que deixou um território antigo e foi para um território novo. Ele, num primeiro momento, tem uma perda grande de chance de reprodução, de fêmeas que ele encontra para copular. Só a partir do terceiro ano, ele melhora a sua condição e chega a estar melhor do que ele estava no ano anterior, aqui no ano 1. Ou seja, se ele saiu e buscou um território novo, é porque não estava bom para ele. E ele tem que ir para um outro território buscando uma qualidade melhor de vida para ele, uma chance melhor de sobrevivência. Em geral, esses animais que mudam muito de território, eles o fazem principalmente no início de sua vida, como esses esquilinhos aqui, os esquilos de chão de Belgin. Tá? O que acontece? Logo após o nascimento, as fêmeas ficam no grupo parental, elas ficam junto com os grupos familiares. E os machinhos, conforme eles se desenvolvem, conforme eles crescem ao longo dos meses de idade, 2, 3, 4 meses, eles se dispersam. Por que eles se dispersam? Há duas vantagens nessa dispersão. Diminui a chance de endogamia, deles copularem com fêmeas que são irmãs, ou mães, ou tias, ou primas, e também por passearem por áreas diferentes, num período em que eles ainda estão crescendo, que eles estão aprendendo, eles experimentam brigas com outros machos e vão saber no ano seguinte de quais machos eles ganham a briga para tomar as fêmeas deles. Olha que danados, não é? Tudo é uma avaliação, gente, de custo e benefício. Isso acontece muito com leões também. A mesma coisa. Os leões migram, as fêmeas permanecem com o grupo natal, com o grupo nômade, né, natal, o grupinho dela que vai migrando para lá para cá, e os machos viram totalmente nômades, os machos jovens, muitos morrem, desaparecem, porque vão encontrar competidores, não têm apoio para conseguir alimento, mas aqueles que sobrevivem aprendem ao longo do tempo de quais grupos de machos não parentais eles são capazes de enfrentar e vencer as disputas e conquistar as fêmeas. Então a migração diminui a endogamia e aumenta a chance de cópula futura. Mudança de habitat, mudança de ambiente também pode ser uma vantagem, tá? Já outras coisas acontecem. Às vezes, conhecer o habitat, conhecer o ambiente no qual você vive, dá uma vantagem muito grande para a espécie residente e ela não quer mudar. É o que acontece, por exemplo, nessa borboleta aqui, uma borboletinha, onde nós temos indivíduos manipulados, pretos e brancos, para fazer um estudo, tá? Com essa borboleta. E notou-se o seguinte, que as borboletas donas do território sempre venciam as disputas. Quando o branco era dono, você trazia um preto que não era dono, o preto perdia a disputa. Você tirava o branco, deixava o preto se estabelecer. O preto agora aprende que aquele território é dele, conhece o território, e aí você retorna o branco. Aí o branco perde a disputa para o preto. Porque o que acontecia? O animal se acostuma rapidamente no ambiente, reconhece as características daquele ambiente e ele tem estímulos sensoriais, químicos, hormonais que fazem com que ele haja com uma maior virilidade, defendendo o território qual ele conquistou. Muito interessante, não é? Porque isso lhe trará uma vantagem adaptativa. Mas algumas espécies são obrigadas a migrar.
E a migração é muito importante. Muitas vezes é durante a rota migratória que os hormônios se desenvolvem nas espécies. Ela precisa do gasto energético, precisa da rota migratória para que haja desenvolvimento hormonal, a troca de plumagem em aves, por exemplo, e para que ela entre em período reprodutivo. Algumas rotas migratórias são gigantescas, são enormes. Essa espécie, por exemplo, o 30 réis do Ártico, ele tem uma rota migratória que dura 2 anos, porque ele sai do Polo Norte e vem até o Polo Sul. E isso não se faz da noite para o dia. Não é igual pombo de filme, pombo correio de filme. Você põe nele aqui, manda. Nossa Senhora, ele viajou 500 quilômetros em segundos na tela do seu filminho que você está assistindo. Na vida real é muito diferente, não é? Existem predadores, existem parasitos, existem intempéries climáticas e existe o homem, que modifica o ambiente, muitas vezes desestruturando paisagens às quais as espécies migratórias estavam acostumadas e agora elas muitas vezes nem mais reconhecem as suas rotas. Muitas rotas migratórias já foram destruídas, interceptadas pela ação humana, tá? Olha aqui um estudo feito na Costa Rica com arapongas, aquele passarinho que canta assim, ó, pou, 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 né? Então essas arapongas, elas têm rotas de migração que não são apenas norte e sul. Elas podem ser leste-oeste, entre áreas de vida. Elas sabem avaliar nos períodos diferentes do ano, por exemplo, em verão, inverno, primavera, elas sabem avaliar onde tem uma maior disponibilidade de ninho, aonde tem ninho, locais de nidificação mais propícios, tá? Então elas migram de altas altitudes para baixas altitudes, com variação térmica, com variação pluviométrica, e tudo isso é selecionado ao longo de muitos e muitos e muitos anos de evolução para que as espécies desenvolvam esse comportamento instintivo de saber a hora certa, o local certo, a época certa de migrar. E é fundamental que elas tomem a decisão correta, porque decisões erradas custam vidas nas espécies. Tudo é uma relação custo-benefício. Quanto será feito de gasto energético, riscos abióticos, riscos bióticos, tá? E qual será o benefício em aumento de alimento, que lhe dá maior condição energética, maior acúmulo de calorias, local para nidificar, com maior segurança, com maior chance de sobrevivência, não é? Então, quando você tem pouco custo e muito benefício, é o melhor dos mundos, nesse quadradinho aqui, ó. O menor custo com o maior benefício. Olha aqui, o benefício aumenta aqui e o custo aumenta aqui. Então aqui você está com baixo custo e você está com grande benefício. Então isso é muito importante. As espécies buscam isso, todos buscam isso. Menos custo com mais benefício. Pois bem, e nada é fácil no mundo, gente. Nem migrar é fácil. Já viram quando a gente vê aquela formação em V? E a gente fica imaginando, nossa, o bichinho que está na frente é o líder, ele manda em todo mundo. Coitado, eles se revezam para saber quem está na frente da formação em V. Porque o personagem que está lá na frente em formação em V é quem está enfrentando a maior resistência do ar. É o que tem maior gasto energético, gente. É o que bate o maior número de asas, o maior número de vezes a asa por minuto. Tá? Então, isso aqui são batimentos cardíacos por minuto, batimento das asas por minuto. Então, quando você voa sozinho, você bate muito mais as asas, seu coração é muito mais forçado do que quando você voa em formação, porque na formação eles se revezam, fazendo o que? A quebra da resistência do ar. Interessante, não é, gente? São coisas que a gente aprende com o comportamento animal, com estudo de escolha de hábitat, com estudo de migração. E isso é muito importante para uso, inclusive, nas nossas forças aéreas, como já foi feito. Nós aprendemos a utilizar radares estudando morcegos, estudando golfinhos e aprendemos a voar estudando as aves. Olha essa espécie aqui. Os animais também, eles não são assim, 8 ou 80. Eles podem ter variações nas suas rotas migratórias. Esse passarinho aqui, a juruviara, é um passarinho lá dos Estados Unidos que migra para o México. Quanto antes ela chegar no México, melhor, porque os que chegam primeiro escolhem os melhores ninhos, formam logo seus ninhos, reproduzem, têm uma nidificação melhor. Mas aqueles que chegam primeiro são aqueles que atravessam o Golfo do México voando, vão diretamente para o seu sítio de reprodução. Só fazem isso os animais que estão muito fortes,
com muita reserva energética. Aqueles que sentem que não vou dar conta de fazer essa travessia, fazem uma rota lateral e dão a volta em todo o México até chegar aqui. Mais uma vez, relações custo-benefício sempre sendo colocadas em jogo, tá? Assim como esses animais. Olha aqui, ó. As rotas migratórias do sabiá de óculos. Ele tem duas rotas migratórias. Ele pode migrar pelo litoral ou ele pode migrar pelo interior. Ele migra pelo interior quando é época de reprodução dele. Ele faz uma rota mais continental. E ele faz uma rota mais pelo Pacífico quando ele estava em época de trocagem de plumagem ainda. Em geral, indivíduos mais maduros fazem essa rota e indivíduos mais jovens essa outra aqui. Tá? Mas os animais podem usar diferentes tipos de pistas para sua migração. As pistas podem ser visuais, que a gente aposta muito nelas, podem ser também pistas químicas. Então tem muitos animais aqui, ó, que usam pistas visuais e formigas usam pistas químicas. Elas marcam através das suas glândulas com ácido fórmico o caminho do ninho até o alimento, o caminho do ninho até um sítio onde ela quer se deslocar, e as outras vão seguindo esse cheiro. Tanto que quando você encontra uma trilha de formigas e passa o pé aqui só de malandragem, você vê que elas se desorientam por um determinado tempo, até que elas se reorganizam e reestabelecem a trilha química. Faça e observe que elas vão batendo o gaster, que é a bundinha dela, no chão e deixando as gotículas químicas no ambiente. Mas um pesquisador observou que havia algumas espécies de pombos que migravam à noite. E ele imaginou o seguinte: puxa, se ela está migrando à noite, não enxerga nada que tem embaixo, cidades, assim, porque mais não tinha cidade quando o bicho evoluiu. Como é que ele está? Não pode olhar. Analisou a cabecinha dos pombos, viu que não tinha nada de metal neles para que fosse uma orientação eletromagnética pelos polos da Terra. Então ele ficou imaginando: puxa vida, como é que será que fazem os pombos que migram à noite? Ele teve uma seguinte ideia maluca. Ele imaginou o seguinte: lá no hemisfério norte, a estrela polar do norte é tão grande, está tão distante da Terra, que ela parece que fica fixa assim no firmamento, né? E que as outras estrelas giram em torno dela, tá bem? Então ele mapeou o céu às 9 horas da noite, viu que esse era o céu em relação à estrela polar do norte. Viu que esse aqui era o céu às 3 horas da manhã em relação à polar do norte. Imaginou: será que os passarinhos estão se orientando pelas estrelas? O que é bom de um maluco é que ele sempre encontra outros malucos para ajudar ele. E o pessoal da universidade dele ajudou. Eles tinham lá um planetário. Resolveram levar, então, esses pombos para o laboratório, fechavam o olho do pombinho, projetavam no planetário que eles tinham um céu de 9 horas da manhã, de 9 horas da noite, desculpe, projetava o céu de 9 horas da noite às 9 horas da noite, soltava o pombo, via o que acontecia. Projetava o céu de 3 horas da manhã e soltava o pombo às 3 horas da manhã, via o que acontecia. Depois eles iam às 3 horas da manhã e projetavam o céu das 9 horas da noite e viam o que o pombo fazia e vice-versa. E notaram então que, independente do horário, o pombo seguia a formação celeste. Então, esses pombos estavam se orientando pelas estrelas, pela formação celeste, como os nossos primeiros grandes navegantes. Muito legal, não é, gente? Nós, assim como os animais, temos áreas no nosso cérebro para a gente perceber as coisas. Áreas que percebem palavras, áreas que percebem padrões, áreas que percebem objetos, áreas específicas para perceber a face do outro colega, tá? Áreas para perceber a movimentação de mãos. Nós já estudamos tudo isso no nosso cérebro, de forma algumas vezes intuitiva, outras aproveitando oportunidades por causa de doenças, por causa de acidentes, né? Para estudar o comportamento humano. E acabamos descobrindo que essa região aqui do hipocampo, hoje em dia a gente não precisa ter tantas manipulações invasivas porque nós temos muitas máquinas, nós temos tecnologia à nossa disposição. Você não precisa fazer mais tanta esperar que uma pessoa doença, esperar que uma pessoa morra, esperar que uma pessoa tome um ferimento na cabeça para que você saiba qual região foi deletada e ver o que ela perdeu. Hoje em dia não. Hoje em dia nós temos tantas ferramentas de estudo eletrônico, né, de computacional, eletroencefalogramas, que nós podemos perceber que o hipocampo, por exemplo, é uma região superativada na orientação humana. E aqueles humanos que têm uma maior ativação do hipocampo são capazes de se localizar, de se movimentar melhor em ambientes conhecidos e em ambientes desconhecidos. Olha só,
O hipocampo é uma área que estimula a nossa orientação no habitat, o nosso deslocamento. Nos dão noção de navegação. É muito interessante a gente querer aprender isso também em pombos, né? Não chama a atenção de vocês? Como é que os pombos sabem para onde que eles têm que ir? Aquele pombo correio. Você vê no filme que soltou o pombo e ele foi. Não é isso? Então, o que acontece? O pessoal notou que, e aprendeu ao longo do tempo, que os pombos têm um relógio biológico próprio e eles aprendem rotas que são previamente ensinadas a eles. Tá? Eles aprendem a se localizar e eles podem fazer deslocamentos muito seguros de até 30, 40 quilômetros mais ou menos. E fizeram estudos com isso nos Estados Unidos, testando o relógio biológico desses pombos. Porque eles têm uma hora certa para sair, porque com o relógio biológico deles, eles sabem a posição do Sol e sabem a posição de onde eles têm que chegar. Então, se você altera o relógio biológico desses pombos, expondo eles a uma condição de luminosidade distinta daquela que ele está acostumado, você pode produzir desorientações nesses pombos, tá? Muito bem. Uma outra coisa muito interessante que chama a atenção de todo mundo é que nós conhecemos casos, por exemplo, das borboletas monarcas, que migram de todas as áreas dos Estados Unidos para uma região aqui no México, onde milhões delas se encontram numa determinada época do ano para sua reprodução e para sua sobrevivência durante o inverno norte-americano. E um pouquinho delas vai aqui para o litoral da Califórnia, tá? E o pessoal queria saber, meu Deus do céu, como é que um bichinho tão pequenininho, uma borboleta, sabe que ela tem que ir para aquele lugar e como é que ela faz para ir para aquele lugar? O pessoal descobriu que o olho da borboleta, assim como o olho das abelhas, que nós mostramos anteriormente, é capaz de enxergar a luz ultravioleta polarizada. E ele é capaz de saber quando o Sol está no alto, quando o Sol está no horizonte. E perceber, pela polarização dessa luz, o rumo que ela tem que tomar, a partir da posição do Sol e da rota que ela tem intrínseca dentro do seu desenvolvimento. Ou seja, a luz ultravioleta ela afeta essas borboletas, ela é detectada por células especiais nos olhos compostos dessas borboletas, nos pares laterais, tá? Que permitem que ela, através de um complexo centro dentro do seu cérebrozinho, do seu gânglio supraesofagiano, possa movimentar o seu sistema muscular de forma correta a seguir a orientação que instintivamente ela deve. Muito bacana isso. Assim como acontece com as tartarugas marinhas, né, tão estudadas pelo nosso projeto Tamar, um projeto que tem que ser defendido por todos nós por brasileiros. Elas seguem uma rota comprovada pelo Brasil, que elas vão até as ilhas de Ascensão e retornam ao Brasil para sua reprodução. Elas se orientam muito através de polos magnéticos. Tartarugas se orientam muito por polos magnéticos da Terra. Elas têm metais no seu, um pequeno acúmulo de metais no seu cérebro que permitem essa orientação. O pessoal fez alguns experimentos com tartarugas marinhas, colocando capacetinhos em cima delas com uma borracha, o grupo controle, e capacetinhos com um ímã preso numa cordinha que ficava girando, o grupo tratamento. Quando eles colocavam ela numa área logicamente protegida para não perder a tartaruga desorientada, eles notavam que essa tartaruga com o ímã, ele interferia na localização dela e ela passava a nadar em círculos. Aquela com a borrachinha não tem nada que interfere com o ímã, é uma borracha, ela seguia sua rota migratória normal. Muito importante a gente saber que os animais têm rotas tão grandes, aqui está o experimento de manipulação do campo magnético nas tartarugas verdes marinhas, com a mudança, né? O pessoal colocando o imãzinho na cabecinha delas, que provocava essa desorientação, essa mudança no campo magnético, né? Fazendo muitas vezes, inclusive, uma inversão na rota dessas tartarugas. Então, gente, quando nós estudamos habitat, o lugar onde o animal vive, por que, que ele defende um território, por que, que ele muda de território, é muito importante saber, né? Que o local onde você ocupa nesse momento talvez seja menos importante do que o local para o qual você está se dirigindo, porque tudo é uma questão de custo e benefício, e os animais são capazes de tomar decisões. Eles tomam decisões de ficar ou de ir, de defender ou não defender, através de um balanço energético e um balanço em valor adaptativo.
na sua capacidade de gasto de energia para domínio desse recurso, gasto de energia para conquistar mais fêmeas e para reprodução. Ele tem que um computadorzinho na sua cabeça como nós. Você tem que ter um caderninho com seus objetivos de vida. O que você quer? Você quer uma casa? Você quer um carro? Você quer família? Você quer ter filhos? Ah, você não quer nada disso? Você quer passear pelo mundo e se divertir? É com base nisso que você vai tomar as suas decisões, que você vai investir. Se você precisa, num determinado momento, acumular energia para competir, ou se você precisa migrar para competir melhor, para obter mais energia, para obter parceiros sexuais, para obter os lucros que você necessita para a sua sobrevivência nesse mundo. Essa foi mais uma aula nossa. Sou o professor Kleber Del Claro, da Universidade Federal de Berlândia, nosso laboratório de Ecologia Comportamental e de Interações, ativo na ciência desde 1992, e essa é a ciência que nós fazemos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Obrigado.